Você vai começar a construção da sua casa, que é o grande sonho da sua vida. Mas eu sei que você vai tomar prejuízo. Eu sei como que você vai tomar esse prejuízo e quando que isso vai acontecer. Então assista esse vídeo para você não fazer exatamente o que eu estou falando aqui, tá? Porque é o que acontece, vamos dizer, com 90% das construções no Brasil. Eu sou o Rafael, sou engenheiro civil. Então vamos lá, vamos começar do zero. A primeira coisa que você vai fazer para realizar o seu sonho é fazer um projeto arquitetônico, correto? Fazendo esse projeto arquitetônico, finalizou ele, tá bonitão, tá renderizado, tá com aquelas imagens bonitas e você tá muito empolgado. O que você vai fazer? Você vai procurar alguém para construir sua casa, para executar sua casa. Então você vai e fecha diretamente com o pedreiro ou com o mestre de obras, né? Que existem excelentes profissionais, mas cada um na sua área. E o que você vai fazer? Eu vou te dar um exemplo. Sua casa tem 1.000 metros quadrados, desculpa, uns 100 metros quadrados. Vamos deixar vamos reduzir um pouquinho o tamanho dessa casa para ficar mais fácil a conta. Tem 100 metros quadrados. E eu vou arredondar aqui para que o pedreiro, a pessoa te cobrou R$1.000 por metro quadrado para te entregar a casa pronta. Ou seja, te cobrou R$100.000 para te entregar a sua casa pronta, né? Seus R$100.000 ali de mão de obra. E como é que você vai pagar ele essa mão de obra? É exatamente aqui que está o seu prejuízo. Por quê? Porque tem uma coisa que existe no Brasil inteiro, desde que eu me entenda por gente, de todas as obras que eu conheço, como as pessoas fazem. Você vai pagar esse pedreiro na diária. Esse pedreiro, essa equipe, esse mestre de obras, você vai pagar ele na diária. Então, por exemplo, você vai pagar ele ali toda semana a diária dele. 2 pedreiros, mais alguns ajudantes, enfim, vamos finalizar aqui. Você vai pagar para ele R$5.000 por semana. Você vai pagar ele R$5.000 por semana. E para você dar um bom negócio, tá cabendo no seu bolso e tudo mais. Só que o que acontece? Você está pagando ele na diária e você não sabe o que ele está produzindo. Então essa conta no final não vai fechar, porque se ele não produzir, se ele não produzir, você vai pagar ele, pagar. Vai chegar lá no finalzinho da obra, você já vai ter pagado ele praticamente tudo, ou ter pagado tudo, e sua casa não vai estar nem perto de finalizar. Por que isso acontece? Porque ele não produziu. O que acontece é o seguinte, é meio assim, um pouco difícil de entender, então presta atenção. Você vai estar pagando ele no tempo, você vai estar pagando ele por tempo e por prazo que ele está trabalhando, E sendo que você deveria estar pagando ele pelo que ele produz, entendeu? Então se ele produziu 1, você tem que pagar ele 1. Se ele produziu 10, você tem que pagar ele 10. O que acontece dessa forma que eu estou falando para você? Você vai pagar ele 10 e ele vai produzir 1, 2, 3. Você vai pagar ele 10 e ele vai produzir 5. Você vai pagar ele 10, ele vai produzir 8. Chegar no fim da obra, essas contas não vão bater. Então o que você tem que fazer? Escuta isso. E nunca mais vai ter. Eu não estou fazendo sensacionalismo nem nada disso, é porque para mim é algo muito simples. Essa é a forma de você não ter prejuízo, só que ninguém faz, porque poucos profissionais aceitam trabalhar dessa forma. O que você tem que fazer para ele é o seguinte: se é R$100.000, R$100.000 que tem que pagar, divida esses R$100.000 por etapa. Então, por exemplo, eu não vou falar todas as etapas, mas vamos colocar aqui 5 etapas. Então vamos lá. O que você vai pegar? Vai pegar esses R$100.000 e vai dividir por todas as etapas. Então vamos lá. Fundação, estrutura, alvenaria, instalações elétricas e pintura, exemplo. Então você vai pegar esses R$100.000 e você vai dividir entre essas etapas. Então você vai pagar ele R$10.000 de fundação, R$20.000 de estruturas, enfim, R$30.000 de pintura, R$20.000 de alvenaria.
Tô dirigindo, nem tô fazendo conta, só tô falando um número aqui. Mas se você entendeu que você vai ter que pegar esse valor e dividir por vários itens dentro da sua obra. Então ele te entregou a fundação, você vai lá e paga a fundação. Ele te entregou a alvenaria, você vai lá e paga a alvenaria. Ele te entregou a pintura, você vai lá e paga a pintura. Se você quiser ser mais assertivo, igual eu faço, eu sou engenheiro, para mim é mais simples de fazer isso, porque eu já faço por porcentagem. Então ele me entregou 10% da fundação, eu pago 10% da fundação. Ele me entregou 90% da fundação, eu pago 90% da fundação. Eu pago ele a cada 15 dias normalmente. Você fazendo isso, você vai estar pagando pelo que ele está produzindo, que é o que a gente chama de físico financeiro. Então, para uma obra dar certo, o físico tem que acompanhar o financeiro. Então, se você já pagou 20% da sua obra, ele tem que ter executado 20% da obra. Se você pagou ele 50% da obra, ele tem que ter avançado 50% da obra. Agora, se você pagar ele 20% e ele produziu 10%, aí você vai lá, pagou mais, chegou lá no 50%, pagou 50% da obra. Só que ele produziu 20% da sua obra. Essa conta aqui nunca vai bater. Então, ele produziu 50%, você pagou para ele 20%. Essa diferença aqui, esquece. Sabe como que ele vai fazer? Que é o que acontece, que é quase uma pirâmide que existe na construção civil. Ele vai pegar uma outra obra, o dinheiro dessa outra obra, desse outro cliente, ele vai começar a colocar na sua obra. Assim como ele fez com você lá atrás, né? Lá no início da sua obra. Ele pegou o dinheiro da sua obra e ele colocou na obra de uma outra pessoa. E assim vai. A pessoa às vezes fica 20 anos trabalhando assim. Algo tão simples de resolver. E isso que eu estou começando a mudar no mercado aqui em Goiânia. Eu pago por medição. Eu não pago por diária. Eu não quero saber se o cara tem 20 ou quantas pessoas que seja. Eu vou pagar ele pelo que ele produziu. Entendeu? Entre outras dicas, como por exemplo, não dou entrada de obra, vou te pagar adiantado. Ah, você pagou 20 mil adiantado pro cara. Esses 20 mil, você já começou pagando ali 20% da obra e ele não produziu nada. E aí vai virando uma bola de neve. Físico. O que é físico? Tijolo, estrutura. O que ele produziu de fato? E o financeiro é o que você pagou. Ficou claro? Teve dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal. Acho que é aqui para baixo, né? No YouTube eu não tenho tanto assim. Não tenho tanta familiaridade. Se inscreve aqui no canal, tá? Tem mais dúvidas? Tem meu Instagram lá também que a gente posta bastante. E é isso.